gente. Oi. Estamos aí de volta, eu e meu marido hoje, né, juntinho, tomando chimarrão. Tá na hora do mate, que nem diz o gaúcho. O mate amargo. Mate amargo. Sem açúcar, né? Pra quem me perguntou o que é mate, tem muita gente de fora do país que não sabe o que é isso aqui que a gente toma, o que é chimarrão. Chimarrão é uma espécie, é uma bebida típica do Rio Grande do Sul, né? Dos gaúchos, mas se expandiu já pelo mundo, né? É uma erva, gente, isso aqui é um chá. De certa forma é um chazinho, só que é quente. Então, hoje a gente tá tomando porque tá assim, nublado, o tempo tá friozinho, né? Nós resolvemos conversar um pouquinho com vocês. Vamos convidar vocês para uma prosa? E o chimarrão, ele é tomado no verão, o ano todo, até no verão. É no verão. É uma bebida quente, mas se toma o ano todo. A água é quente e a gente fica assim, ó, escorrendo o suor, secando o suor e tomando chimarrão. É um hábito, não é um vício, é um hábito. É um doideira hábito dos gaúchos, né? É doideira de gaúcho. Mas fazer o quê, né? Então nós estamos aqui para quê, Calu? Para falar um pouco da nossa vida lá do início, como é que nós começamos, né? Eu já fiz um vídeo mostrando as fotos e contando por alto um pouquinho da nossa história. Só que eu tava sozinho, o Calu tava viajando. Daí eu prometi que quando ele estivesse em casa, ele ia me acompanhar também numa prosa com vocês e contando um pouquinho, mas é um pouco. Só pra vocês entenderem, isso é pra vocês entenderem o que vai vir pela frente do nosso canal daqui a pouco. Eu falei que o nosso canal ia dar um giro de 180 graus nesse ano, né? E tá batendo na porta, então a gente resolveu conversar um pouquinho. E daí também assim, a gente quer contar um pouco da história lá, onde nós começamos, por que nós temos esse espírito que a gente diz de aventureiro, né? A gente se conheceu praticamente em aventura, né? A gente se conheceu quando tocava baile ainda. Ele é músico? Era músico. Daí parei muitos anos já, mas assim, a gente conheceu assim meio na aventura, né? Daí o nosso casamento foi logo depois, a gente não namorou muitos anos, né? Um ano. Um ano a gente namorou e daí a gente trabalhava na mesma fábrica e resolvemos então ir embora. Juntar os trapos e ir embora. Casar, a gente casou na igreja porque não podia juntar trapo antigamente. Deus o livre, juntar trapos, velho, matavam nós. Não, o meu, né? O meu pai era muito severo, muito certinho, correto, que bom. Então a gente. E também fazia parte da nossa criação, né? Casar na igreja e tudo no civil e na igreja, e a gente fez assim foi, né? Só que a gente não fez festa nenhuma, né? Inclusive até muitos conhecidos da gente, até parentes, que não vieram no casamento na igreja. Justamente porque não tinha festa, né? Irmãos não vieram, veio acho que um irmão só. Mas é porque era hábito. Antigamente até o meu pai ficou um pouquinho triste, porque quando a gente chegou e falou pra ele, a gente vai casar e não vamos fazer festa. Ele ficou um pouquinho triste porque era tradição antigamente, as festas. Né? Alugar salão, fazer umas festas grandes e tudo. Só que a nossa condição financeira não comportava, a gente não tinha pra nada. E na minha cabeça e na cabeça do Calu, fazer festa e deixar as contas pro pai pagar, ou então se matar trabalhando para fazer festa de casamento, não era a nossa essência, não era isso que a gente queria. A gente nunca foi disso também, a gente nunca foi com essa ideia aí, né? Não. Também não temos nada contra quem faz, nada. Cada um, né? Mas a gente nunca foi muito contra. E também a gente tinha umas outras ideias também, né? A gente tinha umas outras ideias. Então o que aconteceu? Na hora do casamento, nós fizemos o casamento no civil, ele é feito uma semana antes, uma semana antes do religioso. E daí eu já estava fora da cidade, eu já estava trabalhando em outra cidade, e daí eu vim, e daí eu fiquei uma semana por aí, porque na outra semana ia ser o casamento religioso. Só que nessa semana, meio dessa semana aí, aconteceu algo muito imprevisível, né? Então por isso que não temos, eu sei que a Vone mostrou as fotos no outro vídeo, não apareceu foto do meu pai. E daí a gente, então, no dia do nosso casamento, um dia antes, deu um problema de saúde nele. Ele teve que ser operado às pressas. Na verdade, a gente remarcou esse casamento 2 vezes, justamente por causa dessa cirurgia que tinha sido marcada para o dia do nosso casamento, aí a gente remarcou e a cirurgia foi anulada e foi remarcada
ia ser remarcada. Então nós marcamos o nosso casamento para uns dias, uma semana depois. E aí essa cirurgia de urgência foi marcada justamente para a mesma data de novo. Um dia antes do nosso casamento. Aí, como a gente não ia fazer festa, nada, nós conversamos com meu pai, e o pai assim, não vamos atrapalhar isso aí, vamos fazer, podem fazer o casamento, eu só não vou poder ir, mas podem fazer o casamento, eu estou bem, ele foi feita a cirurgia um dia antes, outro dia ele estava bem, né? Mas estava no hospital, então não teve lá na cerimônia, né? Porque festa igual nós não fizemos, então não teve na cerimônia. Mas correu tudo certinho, aí nossos amigos, os melhores amigos que a gente tem até hoje, a gente vieram, né? Aí tiramos fotos no altar com os amigos, né? Os amigos que não eram muito de igreja vieram lá se algum deles está assistindo e serviu a carapuça, aqueles outros, azar dele. Mas vieram lá muito bem, sabe? Foi assim uma coisa muito legal. E daí, depois, como nós não tinha marcado festa nenhuma, nós saímos do casamento, compramos nossas passagens de ônibus, já tinha até inclusive comprado passagem de ônibus e de ônibus na época, para ter carro, tu era não, cara, né? Ele tinha uma bicicleta monareta, daí ele vendeu, me apaixonei por ele por causa da bicicleta. Achei que, bom, eu pensei, agora, isso aí eu vou ter assim uma vida muito farta, porque, meu Deus, né, uma bicicleta monareta bege naquela época, nossa senhora, eu pensei, meu Deus, tô rica. Mas um outro detalhe também que eu acho que ela esqueceu. Na época eu tinha cabelo e meu cabelo era cor de ouro, né? E daí ela achou que isso era ouro, que isso era poder, sabe? Pensei também. Falhou. Tudo deu errado pra ela. Mas daí a gente veio e foi. Como a gente sempre foi aventureiro, então o que a gente foi fazer? A gente foi lá morar em outra cidade, como você já deve estar sabendo aí que nós começamos a nossa vida, já foi contado em algum vídeo, 400 quilômetros longe da cidade onde o pai e o meu sogro moravam. A gente pegou o ônibus e de noite, depois do casamento, chegamos lá amanhecendo o dia. Mas valeu a pena, a gente passou muito sacrifício e tudo, mas tudo valeu a pena. A gente conseguiu criar nossa família, nossos filhos, tudo. A gente não tem muita coisa, mas conseguimos viver nossa vida bem tranquilo, sabe? Então é uma coisa assim que... foi uma história boa, aprendizado, né? Faculdade da vida para nós foi... A nossa faculdade, e a gente aprendeu a ser econômicos. Muita gente pode ser que não entendem por que eu boto tantos vídeos sobre economia doméstica, sobre economia do dia a dia, sobre reaproveitamento das coisas, mas é porque desde o dia que eu nasci foi assim a minha vida, né? A tua foi um pouquinho mais tranquila. Não muito também. Não muito, mas mais tranquila que a minha. Então eu aprendi desde cedo com o pai e com a mãe a aproveitar cada grão, cada poeirinha, cada coisa que tinha. Então a gente aproveitou isso para colocar na nossa vida desde o primeiro dia do casamento, né? E longe de tudo, porque a gente queria viver a nossa vida longe de tudo, né? Não sabia. A gente não imaginava que ia ser tão difícil, tão sofrido. Ter os filhos longe da mãe, da sogra, dos irmãos, ter que precisar de alguém, não ter sequer um carro, precisar de alguém e não ter. Muitas vezes eu pensava, eu preciso levar a criança para consultar ou coisa assim, e eu não podia levar porque eu tinha o outro em casa e não tinha quem ficasse. Eu pensava assim, se eu tiver que baixar o hospital com um, quem vai ficar com o outro? Como que vai ser? Longe de tudo, né? Então, com isso eu comecei a estudar as ervas também, comecei a aprender a cuidar da nossa saúde, mais ainda buscar essa essência que já tinha da minha família, que tem origem indígena, né? Mas comecei a buscar um pouco mais isso e colocar em prática. Graças a Deus, nunca precisei baixar o hospital com filho nenhum. Todos são saudáveis, né? Sempre a base de chás, quando tinha qualquer probleminha, era muito chás, né? Então, como agora a gente já tinha um conhecimento muito bom em chás, então a gente sempre... Conhecimento, eu buscava conhecimento, eu lia muito, né? Então a gente tinha vários livros da época, até uns livros bem antigos sobre chás, então... Tudo a gente foi aprendendo, principalmente a Vone, que ela eu já estava mais focado no trabalho, nós tinha o nosso trabalho, então não dava para os dois focar junto, então ela cuidou mais da parte das crianças, e eu já cuidando mais do trabalho, né, para se manter. Mas com isso a gente, toda vez que a gente conseguia ir para a beira de um rio, acampar, descansar, levar as crianças para correr no mato, né, para brincar nos matos, para pescar, fazia pipa em casa para eles, levava, né, nos descampados para soltar umas pipas.
Então a gente gostava de aventura dentro das nossas possibilidades, né? Tudo dentro das possibilidades. Na época a gente sempre fez alguma coisa ou outra para as crianças também aventurar um pouco, eles aprenderem um pouco de aventura também. Para não ter medo da vida, né? Para poder encarar de frente a vida, né? Tudo que viesse da forma que a gente conseguiu mostrar para eles, né? E graças a Deus a gente conseguiu. Só que eu e o Calu, a gente continua com esse espírito aventureiro. A gente está com uma certa idade, o corpo já está cansado. Nem tanto, né? Nem tanto certa idade, né? Vamos falar muito em idade. Pois é. Até uma aparência assim, meio de idoso, mas não, ainda não. Não, mas é verdade. Mas o que eu sou mais aventureira que o Calu. Eu puxo mais ele. Eu tenho eu sei que eu sou mais disso. Então eu puxo mais ele. Eu não sou de ficar parada, eu não sou de ficar... Eu não quero envelhecer, nada contra, mas eu não me vejo envelhecendo, tricotando, sentada numa cadeira. Eu me vejo envelhecendo, buscando coisas diferentes. É assim que funciona, né? Uma boa idade funciona assim, né? Você não pode parar. Você parar, eu vou me aposentar, vou parar, mas não é assim que funciona. Daí você vai... Sei lá, você vai regredir, daí você vai parecer um velho. Assim, não, a gente tem que estar sempre ativo. Que bom que ele entende, né? Porque daí ele me acompanha, eu sempre estou puxando ele. Na verdade, é assim que funciona, né? Eu puxo ele um pouquinho. É que é a criação, como é que foi feito, né? O pai levava nós pro meio dos matos, né? Junto com ele para trabalhar. E aí, então, a gente ficava por lá, solto no meio da terra, brincando, e no meio dos matos, e no meio do perigo. Daí as pessoas me perguntam, Ivone, tu tá indo no meio do mato de chinelo de dedo? Eu cresci assim, gente, sem medo do perigo. O pai matava as cobras, sabe? O pai derrubava mato, o pai era do mato, sabe? E ele, se aparecia uma cobra grande ali, ele matava na nossa frente. Ele mandava a gente recuar, e ele matava e ele explicava pra nós como é que a gente devia ter cuidado, sabe? Então caminhar sempre olhando pelo chão, sabe? Graças a Deus nunca aconteceu nada. E aí eu tenho essa segurança comigo. Não tenho medo de andar nos matos, não tenho medo de bicho, sabe? Não tenho medo nenhum. Tenho medo de água, né? Mas assim, altura, tem também, mas medo de animais no mato não tenho. Mas eu sei que eles existem, eles estão lá e eu que vou estar lá. Quando eu vou nos matos é eu que estou invadindo, né? Mas eu cuido, eu não... A gente invade o local deles, né? Quando a gente vai no lugar deles, a gente invade o local deles. Então a gente tem que respeitar um pouco, tem que cuidar, né? Que podem estar, né? Que tem possibilidade de ter um bicho desses, né? Então tem que sempre estar cuidando. Mas assim, o vídeo de hoje não é pra... A gente não vai se alongar demais, a gente apenas quer deixar no ar, convidar vocês para continuarem com a gente no canal, quem já acompanha, quem está chegando agora, fiquem também com a gente, porque vai ter coisas novas no canal, vai ter mais aventuras no canal, vocês vão, assim, ó, eu tenho certeza que vocês vão amar, que vocês vão se identificar. O sonho de muita gente, a gente percebeu quando a gente comprou esse sítio, começamos a montar o canal, trazendo o sítio para vocês verem como é que funciona. Eu vejo assim uma infinidade de pessoas com o mesmo sonho. E o que eu posso dizer assim, ó, corram atrás, aonde eu posso escrever nos comentários, eu escrevo. Corram atrás, busquem esse sonho, coloquem em prática. Dói o corpo, dói os braços, cansa tudo, mas chega um dia que tu vai dizer, valeu a pena, vale a pena. Façam isso, não tenham medo. Nós fizemos isso, o nosso sítio está montado, está funcionando, está como a gente queria, né, Calu? E agora a gente viu a necessidade de dar um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais essa gama essa vontade que a gente tem de esparecer um pouco mais, de ampliar um pouco mais os nossos sonhos, né? Porque os sonhos, a gente não deve ter um sonho só. A gente tem que ter metas e tudo, e sonhos. Sempre quando fala em sonho é sonhos, né? No plural. Mas então, uma vez que você tem os seus sonhos na sua cabeça, você tem que fazer alguma coisa para realizar eles. Não precisa ter pressa. Calma. Tudo no tempo de Deus. O sonho vem, a gente consegue realizar se a gente traçar essa meta e deixar ele vivo aqui na sua cabeça. Dia após dia você vai trabalhando. Se você está realizando um sonho e ainda tem mais alguns, você vai trabalhando aquele sonho para botar ele em prática, mas não esquecendo do outro. Isso aqui eu estou fazendo porque eu quero ainda realizar o outro.
E é assim que funciona, né, Calu? Só tem que ter, assim, para realizar um sonho de um casal, os dois têm que ter as mesmas ideias, tem que combinar, porque se um puxar contrário já não vai funcionar. Ou os dois aceitam esses desafios, ou não funciona, porque um só puxando nunca vai dar certo. Ou dá problema no casamento, ou dá problema no sonho que quer realizar. Então, eu sempre digo assim, bom, quer realizar um sonho, às vezes a pessoa não está puxando muito. Aí é só dar um tempo. Mas para aquele lado lá, não é questão de um tempo, mas aí vai indo, de repente essa pessoa pega gosto, devagarinho começa a ir levar nos lugares que tem, por exemplo, que você tem uma ideia de sítio, alguém não combina para isto, você tem possibilidade de você visitar um amigo que tem um sítio. Vai lá ver como é que funciona, daí leva essa pessoa que não está puxando muito com essa ideia junto. Vai que começa a mudar a mentalidade, que às vezes a gente pode mudar essa mentalidade, a gente não tem essa mesma ideia, mas pode mudar. Então, aí sim, aí começam a ter as ideias junto, daí as coisas funcionam. E aí eu acho que nós vamos encerrar por aqui, vamos deixar no ar mais alguma coisa, porque nós não vamos entregar tudo hoje. Como eu disse, continuem com a gente, porque vem novidades no canal. Já estamos... É uma aventura. Continua nas aventuras. E vai dar muito trabalho também. Se é trabalho, a Ivone não para de trabalhar e o Calu tá nessa agora mais ainda, né? Vai dar muito trabalho, mas super vai valer a pena. E como eu falei, a grande maioria de vocês vão se identificar com esse sonho e vocês vão se inspirar, vocês vão pensar, eu vou também. Fiquem sempre com a gente. Um grande abraço a todos. Até mais, deixa um like. Se você não está inscrito, se inscreva, ajudem nós aqui um pouco. Siga no Instagram, a Karine e o André tem Instagram, os dois também, então sigam os dois também no Instagram. Grande abraço a todos. Um abraço para vocês todos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.